Olá pessoal, professora Vanessa por aqui com a nossa aula na lousa, o nosso quadro Bioquímica Aplicada, Processos Patológicos. E hoje nós vamos falar do transtorno do espectro autista, famoso autismo, que traz aí várias preocupações com essa incidência aumentada, enfim, o que fazer para ajudar esses pacientes a terem uma vida melhor, uma vida independente, né? Claro que a gente tem aí vários graus, tem uma série de sintomas e o nosso foco da aula hoje não é isso, é falarmos sobre como podemos fazer os tratamentos complementares, primeiro para evitarmos o surgimento de autismo, enfim, contribuir durante a gestação para que exista um terreno biológico melhor para aquela criança que vai vir. E isso interfere sim, diretamente nessa incidência ou na probabilidade, na chance de. Nós já entendemos, nós que estudamos ortomolecular, saúde integrativa, que nenhum problema, nenhum transtorno, nenhuma doença, ela surge apenas por uma razão, por um gatilho. Tudo é multifatorial e não seria diferente aqui no transtorno do espectro autista. Então nós vamos hoje avaliar nessa aula esses aspectos. Quais são os aspectos já estudados que podem interferir, contribuindo para o desenvolvimento do transtorno? Conhecendo esses aspectos, nós podemos criar protocolos, tratamentos para minimizar a chance de, para minimizar o risco de. Como eu sempre falo, doenças, a maioria delas, e vamos colocar aqui problemas de saúde, vamos chamar assim, transtornos, surgem aí por uma receita, eu falo, né? É uma receita em que você vai colocando os ingredientes até o ponto de formar aquela doença ou aquele problema. E nós precisamos conhecer quais são esses ingredientes para nós irmos retirando da vida dos nossos pacientes para que possamos ajudar aí a manutenção da saúde plena, tá bom? Então lembre-se, sempre que a gente fala de ortomolecular, né, de saúde preventiva, nós estamos colocando em primeiro lugar, evitar doenças ou minimizar os riscos. E nós vamos falar muito disso nessa aula. Vamos lá então, gente, entender essa lousa repleta de informações, enlouquecedora, por isso que nós temos que olhar por partes. Essa aula de desregulação imunológica no transtorno do espectro autista, tá? Nós temos aqui, ó, teorias pré-natais, tô vendo que são teorias, né, que exigem estudos, com certeza essa figura aqui foi retirada de um estudo, até deixei aqui abaixo, ó, qual é o estudo, e aqui eu achei bem interessante que ela fez um resumo dos pontos importantes que precisamos cuidar se queremos evitar, né, o desenvolvimento do transtorno do espectro autista. Então aqui, ó, teorias pré-natais e teorias pós-natal e pontos que precisamos aí tratar de forma complementar nesses pacientes. Nosso canal, ele é muito voltado para esses tratamentos complementares que visam o equilíbrio metabólico. Lembrando vocês que tudo o que acontece no nosso organismo tem relação direta com os processos de metabolismo e bioquímica. Então, ignorar isso é deixar de ajudar os nossos pacientes, é deixar de lado informações importantíssimas que nunca nós deveríamos ter tirado de foco, tá? E eu sei, porque fui professora aí, ó, há mais de 13 anos da graduação de praticamente todos os cursos da área da saúde, que o foco não é a bioquímica. Então nós precisamos voltar ao foco, que é a bioquímica e a fisiologia. Melhorar o organismo vai diminuir a chance de. Eu usei muito também, pessoal, para estudar esse tema, que é um tema que precisa ser estudado a cada dia, porque as informações vêm cada vez mais estudos estão sendo feitos e nós precisamos ir sintetizando esse conhecimento, digerindo esse conhecimento para colocar na prática clínica. Vocês já perceberam que esse é um canal, não é de teorias, né? Ou estudos de artigo científico. Poderia ser, né? São muito bem-vindos esses estudos, essa leitura que alguns professores fazem de artigos em suas aulas, trazendo as informações. Inclusive, eu fiz pelo menos 5 cursos abordando o transtorno do espectro autista e foi importantíssimo. Dentre esses professores, alguns são desses que gostam de ficar lendo artigos, coletando artigos e trazendo as informações. Então, você pode ter certeza que essa aula aqui, ela tem um embasamento bem grande por trás. E além desses estudos, estou utilizando esse livro aqui, ó,
que eu achei muito bom, da Denise Carreiro, que é abordagem nutricional na prevenção e tratamento do autismo. Abordagem nutricional, fatores biológicos, nutricionais relacionados ao desencadeamento, neurodesenvolvimento, tá? Então, insuficiência nutricional, alergias alimentares, disbiose, distúrbios da detoxificação, comportamento alimentar da gestante e da criança, entre outros. Esses fatores levam à inflamação neuronal, disfunção mitocondrial, estresse oxidativo, hipoglicemia e desequilíbrios funcionais subjacentes ao TEA, tá bom? Então, informações valiosas, não estou ganhando nada, tá? Para falar desse livro para vocês, mas eu gosto de mostrar de onde eu tiro as informações que eu trago aqui, né? Não pensem que eu estou tirando da minha cabeça. Essa figura aqui, muito legal. Então, teorias pré-natais aí de coisas, de situações que podem interferir diretamente, aumentando o risco, a chance de desenvolvimento, uma futura pessoa aí com um transtorno do espectro autista. Então, tudo começa aqui, ó, na gestação. E é importantíssimo falar isso para vocês. O povo brasileiro não tem a cultura, né? A mulher brasileira não tem a cultura de fazer um preparo para a gestação, de observar de forma mais intensa, mais completa, como está o meu metabolismo, já que eu pretendo engravidar. Quais são as faltas nutricionais, se é que eu tenho faltas nutricionais, qual é a minha idade. Então vamos para o primeiro ponto aqui, tá? E eu gostaria de falar que essa questão também foi relatada, então, no estudo, que idade materna e paterna interferem no desenvolvimento ou na chance de desenvolver mais transtorno do espectro autista. Por quê? Porque, gente, quando mais velho a gente for, ou mais tempo nós passarmos neste mundo aqui, mais tempo nós temos para ficar contaminados, intoxicados, com processos metabólicos alterados. Eu sempre falo aqui para vocês, nós vivemos num mundo diferente de 50 anos atrás. Alguns falam, porque a minha avó fazia isso, minha avó comia aquilo, sempre fez isso e sempre fez aquilo. Não, o mundo da avó não existe mais. Nosso mundo ele tem corantes, conservantes, flavorizantes, comida ultraprocessada, né, vazia de nutrientes, cheia de açúcares, glutamato, enfim, uma série de substâncias. O nosso mundo tem produtos de higiene com solventes, produtos de limpeza com solventes. Incrível como as pessoas não enxergam a contaminação que nós nos submetemos todos os dias, vivendo as nossas rotinas, tá? Então, a primeira coisa que uma mulher deveria fazer para engravidar seriam protocolos de detoxificação ou de melhora do metabolismo de detoxificação, tá? Sim, deveriam fazer protocolos e não fazem. O máximo que a gente vê algumas mulheres fazerem é suplementar alguns nutrientes muito básicos e que não vão conseguir dar o suporte necessário para todos os pontos metabólicos, enfim, que nós precisamos observar. Mas é o que tem para hoje. Então, estamos aqui tentando conscientizar e mudar a cultura de que sim, precisa haver um preparo e esse preparo envolve protocolos de detoxificação. Quais protocolos? Poderíamos utilizar aqui, ó, zeólita, poderíamos utilizar clorela, espirulina, tá? O próprio ácido alfa-lipoico, tá? Protocolos também que têm uma alimentação balanceada, alcalinizada para ir limpando o organismo, protocolos de desparasitação, né, que a gente perdeu essa visão aí com o passar do tempo. As pessoas acham que não existe mais parasita, né? Parasitas eles mudaram todos para a lua. Então ninguém faz um protocolo pensando nisso. E sim, nós temos muitas parasitoses e não importa se tem saneamento básico ou não, porque o mundo é globalizado, todo mundo interage, todo mundo entra em contato um com o outro, tá bom? E as pessoas perderam essa questão de desparasitação, então tem muita gente contaminada. Então, o primeiro passo aqui que você faria para minimizar o risco era melhorar o terreno biológico da mãe, retirando esses fatores, metais pesados, retirando, enfim, uma série de metais chumbo, mercúrio, que já tem estudos, tá? Tudo que eu tô falando aqui tem estudos por trás mostrando como o alumínio pode piorar o organismo e promover lá o surgimento do TEA, como o chumbo. Então,
metais pesados, tá? No organismo da mãe, praguicidas no organismo da mãe. Aqui na clínica a gente usa um equipamento chamado Hidrovitalis, que eu já comentei aqui. Tem programas de detoxificação através de um processo chamado cataforese, depois você pode estudar mais sobre isso, e ele vai retirar algumas substâncias do organismo. Então a gente utiliza esses protocolos também com o equipamento. Que mais? Dentre os fatores mais importantes, que tem muito artigo, inclusive sobre Covid na gestação, também proporcionando mais chance de espectro autista. Enfim, no fim, a análise dessa questão das infecções, a gente chega à conclusão que o problema é a inflamação durante a gravidez. E aí tem uma série de estudos também mostrando os fatores de inflamação atravessando a placenta e fazendo alterações ali naquele futuro bebê que está se desenvolvendo. Tá? Então, inflamação durante a gestação aumenta a chance é muito ruim. Então, o que a gente deveria pensar? Eu não consigo tirar os micro-organismos do mundo, mas eu posso fortalecer o meu sistema imune. E de repente, eu tenho uma mãe que é pré-obesa ou obesa, já tem inflamação crônica sistêmica, né? Tem uma mãe que tem problemas no trato gastrointestinal, um fenótipo alérgico materno, que é inflamação, alergia à inflamação, né, gente? Vamos lembrar disso. Muitas vezes não é feita essa investigação criteriosa. Vamos fazer como que é teu trato gastrointestinal. Tem desbiose, tem obesidade, tem sobrepeso. Vamos fazer um ajuste metabólico. Vamos pensar antes da gestação em melhorar esses pontos, tá? Então, em trabalhar a inflamação crônica. Pode ser a inflamação crônica ou a inflamação aguda. Por exemplo, passar por uma infecção durante a gestação é uma inflamação aguda que vai acometer. Agora, eu ter um organismo pré-inflamado já por resistência insulínica, ou diabetes, ou obesidade, né? Isso aí já traz uma inflamação para o organismo. Tanto a inflamação crônica quanto a inflamação aguda tem efeito aumentando o risco de transtorno do espectro autista, tá bom? Então, dieta, né? Quando eu falo aqui em inflamação, eu tenho que pensar na dieta, né? O que provoca a maior inflamação no organismo? Desbiose, né? Intestino hiperpermeável. Como que eu faço uma desbiose no intestino hiperpermeável? É óbvio que tem a ver com a minha dieta, né? Então, também não vou abordar aqui sobre dietas, mas a alimentação, obviamente, é um ponto importantíssimo para alguém que pretende ser mamãe, né? Alguém que pretende passar pelo processo de gestação. Então, adaptações na dieta. Outra coisa que também apareceu aí nos estudos, o uso de antibiótico terapia durante a gestação vai levar a um aumento de risco. E episódios febris. Então, todos esses pontos aí estão bem embasados já, aumentando o risco. E tem a explicação, claro, gente, metabólica do porquê que cada uma dessas coisas vai provocar um aumento de risco. Agora, não vamos falar sobre isso aqui, senão a aula seria um mini curso, que é a minha ideia aqui. Mostrar para vocês quais são os fatores, para que vocês possam estudar mais aprofundadamente cada um. Essa questão do uso de antibióticos, eu queria fazer um parênteses aqui. Não é só antibióticos que aumentam o risco durante a gestação. Tem muito artigo falando de um medicamento chamado acetaminofém. Ah, professora, não sei o que é isso. Sabe sim. É a mesma coisa que paracetamol. E aí agora fica para vocês esse BO. Paracetamol, aumentando o risco de transtorno do espectro autista. Tem outros, inibidores da recaptação de serotonina, enfim, se você vai pesquisar especificamente os fármacos, você vai encontrar alguns aqui, infelizmente. Então, nesse ponto, o que a gente deveria pensar? Eu tenho que pensar o preparo gestacional, essa modulação da inflamação e do sistema imunológico, e eu tenho que pensar durante a gestação. Então, são duas coisas diferentes. Quando eu falo, pessoal, de preparo gestacional, eu estou falando daqueles momentos, daqueles meses que antecedem a gestação. Uma vez que a paciente esteja gestante, terão ativos, substâncias que não poderão ser utilizadas e a gente tem que prestar atenção nisso. Então, preparo para a gestação, eu posso utilizar os nutrientes que modulam a inflamação,
né, como zinco, selênio, todos os antioxidantes, né, manganês, cobre, que mais? Cofatores enzimáticos aí, ferro. Então tudo eu tenho que pensar nesse período para nutrir, né, esta futura mamãe. E eu também posso utilizar os fitoterápicos nesse momento, né, os bioativos de plantas. Então eu posso pensar aqui em modular o sistema imune com Boswellia serrata, com cária tomentosa, em modular a inflamação com cúrcuma longa. Então, eu posso utilizar os fitoterápicos nesse momento. Quando a paciente ficar gestante, aí a coisa muda. Aí a maioria dos fitoterápicos e dos fitoquímicos, vamos dizer assim, que são os ativos extraídos de planta, não tem estudos. Não quer dizer que vão ser prejudiciais, né, para o bebê. É que a maioria não tem estudos, então a gente não vai utilizar. Então é muito importante, se a mãe tem uma inflamação crônica sistêmica, fazer um preparo gestacional para que possa haver um controle maior, um emagrecimento se tiver sobrepeso, né, e você poder utilizar essas substâncias que vão ser muito interessantes, que vão ajudar demais, né, vão tratar aí a inflamação crônica sistêmica para depois engravidar. Porque durante a gestação nós vamos retirar todos esses fitoquímicos e fitoterápicos. Provavelmente vamos ficar com os nutrientes que sim, são importantes para a gestação. Fiz aula sobre isso especificamente, quais são os nutrientes que são importantíssimos para a gestação, para o desenvolvimento do bebê. Não é apenas ácido fólico e ferro. Não é apenas ácido fólico, ferro e B12, né? Nós temos o ômega 3, nós temos uma série de nutrientes, todo o complexo B, B1, B2, B3, tudo aquilo que for energético, que proporcionar uma melhora mitocondrial, será importantíssimo na gestação, né? Por quê? Porque ali nós vamos ter uma reprodução de célula enorme feita pelo bebê o tempo todo. Então, antioxidar, melhorar as mitocôndrias será importantíssimo. E aí, os nutrientes, então, nós podemos sim utilizar, né? Claro que podem ter exceções, então, cada ponto precisa ser estudado quando a gente vai falar em prescrever algo para a gestante. Eu acho que vocês, profissionais de saúde, sabem muito bem disso, tá? Então, fechamos aqui essa parte pré-concepção, ou seja, a parte da gestação, falando aqui da modulação intestinal que precisa ser feita também nessa futura mamãe, principalmente se ela tiver características, perfil de alguém que tem disbiose, diretamente relacionada a essa inflamação que a disbiose provoca, essa microbiota ruim, aumentando o risco de transtorno do espectro autista, tá? Então, fechamos aqui a parte pré-natal. Vamos falar do pós-natal. Então, quando aquela criança já manifestou os sintomas, já foi diagnosticada, que pode acontecer ali entre o primeiro e o segundo ano de vida, geralmente, o que a gente precisa observar, o que nós temos que prestar atenção para ajudar esse paciente a minimizar o quê? Os sintomas do transtorno, a ter uma vida normal, a ter um desenvolvimento ideal. Primeira coisa que a gente vai falar aqui, ó, padrões dietéticos, que a gente sabe que esses pacientes são mais seletivos, né, aos alimentos, por isso eles ficam com deficiência de nutrientes, porque a seletividade é ruim, é péssima, né? Nós precisamos ter variedade para ir retirando os nutrientes da nossa alimentação. E o pior, alguns pais ainda dão alimentos processados e ultraprocessados para essas crianças. Porque a criança ela não vai cozinhar o próprio alimento e nem fazer compras. Então quem vai ter que oferecer os alimentos para essa criança são os pais, são os cuidadores, né? E aí? Aí fica a pergunta: a criança já vai apresentar um comprometimento imunológico, tá? Isso é constatado. A gente tem um comprometimento intestinal, o intestino dessa criança é disbiótico e ela tem um comprometimento imunológico com fatores de alergias, né, de reações alérgicas muito aumentados. Isso também é um critério que já está bem embasado cientificamente. Então, óbvio que se eu colocar alimentos ultraprocessados, eu vou piorar. E existe um comprometimento do sistema detox, que a gente vai falar aqui, algumas reações de detoxificação podem estar comprometidas. Lembrando, tá, gente? E quando eu mostrar esses fatores aqui, não quer dizer que todos esses fatores estejam comprometidos naquela criança, né? Eu posso ter também uma variação dentro desses comprometimentos. Vai depender muito de quantos pontos dentro da bioquímica,
quantos pontos metabólicos, vamos dizer assim, foram afetados. Existem genes vinculados a uma manifestação de mais sintomas nessa criança? Foi colocado aqui, né? Predisposição genética, genes candidatos específicos, associações familiares e doenças genéticas. Então, eu posso sim ter uma criança onde tem genes, né, que se manifestaram, que trouxeram aí mais severidade àquele quadro. Agora, a epigenética importa muito, e é esses fatores que nós estamos estudando aqui, que são fatores epigenéticos, ou seja, proporcionar um ambiente desfavorável, onde a produção de proteínas ou a manifestação genética vai acontecer de forma piorada, ou eu vou colocar situações, né, ambientais, aí, fatores ambientais que vão suprimir ou que vão minimizar o efeito daquele gene, que por vez, por horas, já está ativado, tá? Por exemplo, eu tenho uma criança que tem problema para fazer a sulfatação, eu tenho uma criança que tem problemas com a metilação. O que eu posso fazer para minimizar isso, tá? Essa é a pergunta. E existem coisas a serem feitas, estão aqui, nós estamos vendo. Padrões dietéticos, então, importantíssimos. Provavelmente, se a criança tiver muita seletividade, vão ser necessários, fundamentais, a suplementação dos ativos, dos nutrientes importantes para a mitocôndria, para fazer antioxidação, para modular a inflamação, tá? Então, precisa, claro, levar em consideração essa tentativa, né, de melhorar a alimentação dessa criança, pelo menos não oferecendo os produtos ultraprocessados, não oferecendo alimentos, a gente pode fazer até uma aula sobre isso, que contenham glúten, não oferecendo alimentos que contenham leite de vaca e derivados, tá bom? A polêmica é sempre instaurada em relação a isso, mas tem que dormir com esse barulho. Não deveria consumir glúten, isso daí tá bem embasado, um paciente que tem transtorno do espectro autista. Beleza, questão da dieta, importantíssima. E aí entram as terapias que essa criança pode ser submetida ao uso de antibióticos, esteroides, porque, como eu falei, é uma criança inflamada, é uma criança com mais chance de alergias, com dietas muito seletivas e ainda com o uso de outros medicamentos, o próprio paracetamol, porque é aquela criança frágil imunologicamente, aí começam as infecções, aí começam os fármacos, isso vai piorar demais a detoxificação dessa criança, isso vai fragilizar ainda mais o sistema imunológico, começa um ciclo vicioso, né? Então a gente precisa, é fundamental essa criança fazer a modulação intestinal. E claro, a gente já falou muito de modulação intestinal nesse canal, é um pilar da saúde, né? Então, se você não estudou a fundo modulação intestinal, é o momento de você fazer isso, porque é pilar. Não tem como tratar de forma completa e fazer um bom trabalho com os nossos pacientes se a gente não souber avaliar o trato gastrointestinal. Nesse caso aqui, esses pacientes eles são super imunologicamente bagunçados, vamos dizer assim, e eles têm muito mais parasitose do que as demais crianças. Então, protocolos de desparasitação precisam ser feitos não somente com fármacos, com tinturas. Então, a gente tem que ter aí um ciclo, digamos assim, uma rotina para desparasitação. É no mínimo 2 vezes ao ano, de forma a unir, né, os fármacos com as tinturas, é no mínimo. Claro que as questões também de alimentação, né, podem contribuir. Se eu começo a pensar que uma criança dessas vai ficar comendo muito doce, muito farináceo, é lógico que eu vou criar um ambiente desbiótico, vou fragilizar as minhas defesas e, fragilizando o meu sistema imune, eu abro portas para vermes, micro-organismos se alojarem nesse intestino. Fungo, inclusive, tá? Tem que estudar mais sobre síndrome fúngica também, porque alguns desses pacientes desenvolvem. Então, tem que pensar nisso, né? Modulação intestinal. Tem pré-bióticos, tem probióticos já estudados especificamente para esse perfil de paciente. Que mais? Eu falei que esses pacientes, eles têm processos biológicos fundamentais prejudicados. Quais seriam? Alguns exemplos, tá? Sulfatação é uma reação importantíssima da fase 2 lá do nosso fígado,
para fazer a destoxificação diária. Então, eles têm dificuldade nisso, ou seja, acumulam toxinas. Acumulando toxinas, mais inflamação, mais interleucinas, TNF-alfa atravessando barreira hematoencefálica e mais manifestação sintomática do transtorno, mais problemas comportamentais, né? Lembrando que tudo que a gente está falando aqui vai interferir diretamente nos sintomas, é óbvio, na severidade desses sintomas, no neurodesenvolvimento, tá bom? Então, se eu tiver toxinas acumuladas, se o meu sistema detox está comprometido, eu não vou destoxificar de todas essas substâncias que todos os dias nós entramos em contato. Então, a gente vai acumular metais, vai acumular solventes no organismo, até as próprias toxinas de micro-organismos, que muitas vezes acometem, né, infecções e tudo mais. Então, o sistema detox precisa ter uma atenção. E aqui eu deixei várias substâncias, tá? Porque eu tô falando para vocês qual é o problema e eu tô dizendo que existe tratamento, que existe o que fazer. Tudo com base em nutrientes e fitoquímicos. Nós estamos falando aqui de medicamentos, tá? Estamos focados na bioquímica e no metabolismo. Então, para eu melhorar reações de sulfatação, o que eu vou fazer? NAC, que é a N-acetilcisteína, o MSM, que inclusive tem uma aula aqui no canal, que eu falei do MSM, acredito que tem uma aula só do NAC também. Eu tenho feito aulas para falar especificamente dos nutrientes e dos bioativos para vocês. Taurina, para melhorar a metilação. Metilação é clássico. O problema de metilação nesses pacientes é clássico, é de incidência alta, tá? Então precisa dosar. Homocisteína é um fator que mostra, né, como é que está a metilação. Dá para fazer o exame genético também da enzima? Dá para fazer, mas a questão é que a metilação precisa ser observada nesses pacientes. E aí eu vou colocar metilfolato, metilcobalamina, a riboflavina, que eu já fiz aula no canal também, que é a B2, a betaína, a colina, o magnésio, a B6, todos cofatores importantes, né, substratos cofatores para que a metilação aconteça. Pacientes que têm uma tendência à mitocondriopatia, a uma produção menor energética pela mitocôndria, seja pela inflamação e pelo estresse oxidativo, né, que eu coloquei aqui, ó, modulação da inflamação, modulação do estresse oxidativo. Eu preciso pensar nessas questões que atrapalham a mitocôndria. Radicais livres em excesso vão destruir a mitocôndria, vão atrapalhar a produção energética. Então, eu preciso pensar em substâncias importantes para esse funcionamento mitocondrial que é feito através ali dos ciclos, né? Ciclo de Krebs, glicólise, cadeia respiratória, tudo que é importante para esse processo de formação do ATP acontecer. Então, eu tenho lá ferro, magnésio, B2, mais uma vez a B2, hein? B3, PQQ, vou fazer uma aula para falar só dele uma hora dessas. Coenzima Q10, que eu já falei sobre, acetil L-carnitina, melatonina. Daria para fazer uma aula só da importância da melatonina no transtorno do espectro autista, tá? É fundamental e algumas crianças apresentam esse perfil de sono ruim. Para essas é fundamental a melatonina. Outra questão que foi abordada aqui, disfunção imunológica. Então nós temos duas questões que são raiz aqui, né? A disfunção do trato gastrointestinal, que vai levar à inflamação e à mitocondriopatia, né? E nós temos a disfunção imunológica acontecendo nesse paciente, porque devido a toxinas ambientais e estilo de vida que nós temos hoje, que vai alterar todo o sistema imune. E para compensar ou para minimizar esse tipo de situação, a gente precisa falar de destoxificação e precisa falar desse estilo de vida onde existe uma alimentação inflamatória, como minimizar esse problema. Porque o estilo de vida ele vai levar a quê? Inflamação e estresse oxidativo. Então, obviamente que esses pacientes precisam suplementar esses antioxidantes, né? E precisam tomar substâncias que ajudem na destoxificação. Algumas que nós citamos aqui já estão ajudando, né? Porque essas reações, né, sulfatação e metilação, são reações importantes para destoxificação, mas também para construção, tá? A gente sabe que metilação é para destoxificar e também para construir coisas, tá bom? O que a gente poderia usar
ainda de substâncias que temos aí fórmulas estudadas já para esses pacientes. Silimarina, N-acetilcisteína, que é o NAC, que é importantíssimo, né, lá nas reações de conjugação do fígado, o próprio ácido lipóico, a glicina, porque a glicina mais a N-acetilcisteína são importantes para gerar a glutationa, que é uma das principais substâncias antioxidantes de fígado. Então, glicina e magnésio. Acho que magnésio vai aparecer em todos os momentos, magnésio, né, gente? Magnésio é fundamental até para fazer o contrabalanço ali dos neurônios, né? Ele é importante para o relaxamento, ou seja, para a parte do relaxamento muscular e para a parte da não sinapse, porque neurônio é assim, né? Sinapse, liberação de neurotransmissor e retorno para o estado inerte. Sinapse, retorno. O corpo é assim. Então, o magnésio é um importante relaxante, vamos dizer assim, de maneira geral, tá bom? Para controlar sinapses e também a parte muscular. Mas isso vocês já sabem, porque isso é um estudo fundamental que se tem quando se estuda a sinapse, né? Modulação, então, da inflamação e do estresse oxidativo. Como que a gente faz uma modulação da inflamação? Ômega 3, fundamental para esses pacientes. Vitamina D, zinco, magnésio, vitamina C, principalmente para aquelas crianças que não comem as frutas que são fontes de vitamina C. Modulação do estresse oxidativo. Todos os minerais, né? Quais são os principais antioxidantes? Zinco, selênio, manganês, cobre, ferro, B2, B3 e outros que a gente citou aqui no meio, né? O próprio PQQ, a própria coenzima Q10 são excelentes antioxidantes. O próprio ácido alfa-lipóico são excelentes na antioxidação, tá bom? Então, todos esses pontos aqui precisam ser abordados, precisam ser conhecidos de vocês, precisam ser estudados para que você consiga dar esse suporte, fazer tratamentos complementares para os pacientes autistas ou pacientes com transtorno do espectro autista. Então, gente, fica aqui essa lousa cheia, espero que vocês consigam estudar esses pontos, porque é assim que a gente ajuda esses pacientes a realmente evoluírem e terem, né, a sua independência, tá bom? Que eu acho que é o sonho de todos os pais, é que os filhos possam ser independentes, possam seguir as suas vidas aí da melhor forma. Espero vocês na próxima aula. E se vocês gostaram desse vídeo, né, claro, deixa o like, compartilha, faz o teu comentário, a tua pergunta, que isso é que me move, né? Ver que você tá aproveitando esses conteúdos que eu estou colocando aqui, tá bom? Um abraço e até a próxima aula.